Mais um corte do Bopismo, turma. Deixa o like, se inscreve no canal, ajuda muito a gente. Você nem imagina o quanto. Falou? Valeu! E eu posso estar falando uma coisa de um paulistano distante, mas se o Eurico Miranda, se eu fosse vascaíno, acho que eu ia amar o Eurico Miranda, com todos os defeitos, mas assim, a distância, tá? Mas, cara, vendo o que é o Flamengo no Rio de Janeiro, cara, é uma coisa muito impressionante, o tamanho do Flamengo, né, a magnitude, a megalomania rubro-negra, ter esse cara como, eu vou fincar aqui a bandeira do Vasco como resistência, como oponente, porque, Peitou, né? Peitou. Não, e ele foi assim... Eu acho que o Eurico tem pontos positivos e pontos muito negativos na história do Vasco, tá? Ele foi um cara que defendeu muito o Vasco, mas defendeu muito os interesses dele também. Ele tinha uma genialidade como dirigente. Eu acho que ele é o maior dirigente da história do futebol brasileiro, por tudo que ele conseguiu mover. E ele foi um cara também inteligente nesse marketing que ele conseguiu fazer, e ele conseguiu acirrar muito essa rivalidade peitando o Flamengo, assim. Então acho que essa era Eurico deixa uma rivalidade ainda mais forte, né, do que representa o clássico dos milhões, que é o Vasco e Flamengo. Eu assim, consigo reconhecer vários pontos que ele fez pelo Vasco, principalmente como dirigente, né, não como presidente. O meu ponto sempre foi muito esse, assim, mas ele como diretor de futebol, eu não consigo ignorar tudo que ele ganhou. Como presidente, não. Acho que como presidente ele lesou a instituição. E eu acho que ele foi o grande culpado pelo processo de destruição da instituição. Ah, é? Eu acho. A gestão dele foi, assim, uma gestão devastadora, assim. É mesmo, cara? Você vê, a distância não tinha essa percepção. Não, assim, financeiramente, né, assim, até a imagem da instituição na parte política, não tem como você se associar, né, assim, muita gente odiava o Vasco muito por conta do que ele representava, da força que ele tinha nos bastidores, mas, assim, o Vasco gerou uma dívida gigantesca pro Vasco. Não só no futebol, tá? Esportes olímpicos. Então, assim, foi uma bola de neve muito grande, e o processo político do Vasco, né, quando a gente fala de um Vasco associativo, ele era um cara tão inteligente politicamente que ele fincou uma bandeira, tentáculos ali, que sempre o colocavam no poder. Essa parte política ele sabia fazer muito bem nos bastidores. E ele era um cara que, quando não estava no poder, sabotava quem estava no poder. Ou seja, para ele era o poder acima do Vasco. Então isso me incomodava muito. Acho que principalmente quando ele chega à presidência, entra uma vaidade. Ele se colocava muito à frente da instituição. E ninguém é maior que o Vasco. Então, como dirigente, como diretor de futebol, acho que ele tem valor. Como presidente, eu acho que ele foi um mal. Sei que tem gente que discorda. Mas ele foi um dos grandes culpados por esse processo de destruição do Vasco aí. Agora o Pedrinho, que tomou muita pancada, e algumas críticas eu acho que até justas, mas no geral, já falei isso no geral com a ZTV, acho que não sei se a gente estava junto. O Pedrinho ele tem a chance de fazer o que ninguém fez. Porque ele está tentando pagar conta, está tentando pagar dívida, ele não está fazendo loucura na parte financeira, ele é um cara que está tentando trazer modernidade para o Vasco, porque o Vasco é um clube arcaico. O Vasco é um clube completamente atrasado, quando você fala em CT, quando você fala em São Januário, que é lindo. A atmosfera de São Januário é única no futebol brasileiro. Única. É um estádio diferente, né? Raiz. Mas não tem como você disputar com arenas que arrecadam milhões. Uma arena que é rentável. Então o Pedrinho está tentando fazer isso. Está tentando, acho que, gerir o Vasco de uma maneira profissional. E o Vasco não era profissional, o Vasco era um clube amador. O Vasco era um clube que tinha uma estrutura política que se autoalimentava. O Vasco se sabotou. E eu acho que o Eurico ele foi, como presidente, acho que o principal culpado pelo processo de destruição. Outros também passaram por lá e fizeram trabalhos péssimos. Mas eu tenho essa relação, não é nem amor e ódio, assim, de reconhecimento e de uma crítica um pouco mais dura, um pouco mais necessária, eu acho.
Se você trocasse o nome Eurico Miranda por Juvenal Juvencio, se aplica ao São Paulo. Um tremendo diretor de futebol, um péssimo presidente. Aí. E o desmonte do São Paulo tem muito a ver também com... Você gosta? Não, então. Então acho que você... Tudo que você falou é captou. gabarito pro Juvenal. É Acho que é exatamente exatamente isso.